Oi, pessoal do EJA, fase 1 e fase 2, tudo bem? Todos bem? Estão aí na luta, né, pessoal? Continuem se cuidando e os estudos também. Eu sou a professora Sara Romini, professora de Ciências da Natureza, e hoje a gente vai ter mais uma aulinha, que é a aula 05, tá? A gente vai continuar falando um pouquinho sobre o corpo humano. Então, na aula de hoje, a gente vai ver sobre ciclo menstrual e métodos anticoncepcionais. Muito importante, uma aula muito importante. Porém, vamos relembrar um pouquinho a aula passada. Na aula passada, a gente viu sobre a adolescência, a puberdade, que é quando acontecem as mudanças físicas, mentais e sociais, né? A gente viu também sobre o aparelho genital masculino e feminino, hormônios sexuais e fases da vida. Lembram, gente? Tá lá na aula 04 para vocês assistirem, tá? Quem tiver acesso ao YouTube, à internet, pode rever lá nesses canais. Então, hoje, método ciclo menstrual e métodos contraceptivos ou anticoncepcionais. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o que é menstruação. Muitos já sabem, né? Principalmente as mulheres. Mas é importante que a gente conheça cada vez mais o nosso corpo e aprofunde. Principalmente também para os homens, que estão ali sempre, né, se relacionando no dia a dia com as mulheres, né? Todos nós estamos aí convivendo em sociedade, então é importante também conhecer sobre o corpo feminino mais profundamente. Então vamos lá. A menstruação, ou também chamado de período, é resultado da descamação do interior do útero, sendo composto de sangue e células endometriais. Com a diminuição dos hormônios, sobretudo progesterona, no final do ciclo menstrual anterior, diminui a estimulação dessa camada uterina, que é o endométrio, que se desintegra parcialmente saindo do colo do útero, pelo colo do útero e vagina, dando origem então ao fluxo menstrual. Vou explicar tudo isso. Então, o que é que acontece? A gente viu, né, o aparelho genital feminino, ele é formado pelo útero, que está aí na imagem azul, né, grandona aí, esse órgão aí no meio. Do útero saem as tubas uterinas, né? Também temos os ovários, um de um lado, outro do outro. Então aí, gente, no útero, vocês podem ver que em cima tem uma palavrinha endométrio, que está apontando justamente para a parte interna do útero. É nessa parte interna que é formado o endométrio. E esse endométrio são camadas de células que vão estar ali para proteger o embrião, o desenvolvimento e tudo do embrião, de um futuro embrião. Por isso que todo mês esse endométrio ele vai aumentar, se formar, é como se estivesse formando um ninho para um futuro bebezinho, um futuro embrião que vai se desenvolver. Então ele prepara todo mês o útero para receber. Porém, quando não recebe, esse endométrio, essas células endometriais, elas vão começar a desintegrar, elas vão começar a se quebrar, né? E vai descer através da menstruação. Então a gente desce essas células endometriais e também sangue misturado. E aí a gente tem a menstruação. Beleza, pessoal? Entenderam? Então, né, até tem algumas doenças formadas pelo endométrio. Pessoas têm problemas como endometriose, que é quando essas células do endométrio elas se desenvolvem muito, e aí causa problemas na mulher, dores locais e até dificuldade de engravidar, porque é como se fechasse tudo, certo? Mas a gente vai ver doenças mais à frente. Então, ciclo menstrual. O período menstrual ou ciclo menstrual... Eita, eu voltei aqui. Ah, não, é esse mesmo, desculpa. O período menstrual ou ciclo menstrual é o intervalo de tempo desde o início de uma menstruação até a menstruação seguinte. Então, aí no intervalo de 28 dias, mais ou menos, para algumas mulheres pode ser um pouquinho menor, 24 dias, para 24, 25, para outras pode ser um pouquinho maior, 30, 31, 32, mas geralmente ali o padrão é 28 dias. Então, o ciclo menstrual é o início de uma menstruação até o começo de outra. Então, no intervalo de 28 dias, a gente tem um ciclo menstrual. E aí a gente vai ter um conjunto de mudanças cíclicas que permitem a gravidez. E vai ali envolver o equilíbrio de vários órgãos e um conjunto de hormônios cuja sincronia é fundamental para que o ciclo desenvolva normalmente. Então, esse ciclo, ele é formado por um conjunto de órgãos, ovário, útero, né? Também as glândulas, a gente viu na aula passada, a hipófise, que é uma glândula que fica ali no nosso cérebro, bem guardadinha, bem no meio do cérebro, ela vai liberar alguns hormônios que vão sinalizar para esse ciclo ficar continuando, né? Ficar ali indo, vindo, que ciclo está sempre ali continuando. E aí,
tem que ter essa sincronia desses órgãos, e aí essa sincronia, esse trabalho em conjunto vai promover várias mudanças, tanto físicas quanto de comportamento, mentais, né? Por isso que a mulher tem momentos no mês que ela vai ter o período pré-menstrual, que ela vai ter aquela tensão, né, que a gente chama de TPM, e aí as mulheres têm uma mudança, ficam às vezes mais sensíveis, mais irritadas, e aí é por causa dessa mudança de hormônio, como eu falei na aula passada. Por isso que é importante a gente estar conhecendo sobre isso, né, aprofundando. Então, o que é que acontece no ciclo menstrual? Né? Sempre vai ser liberado um ovócito. Esse ovócito é para quando, né, houver a relação sexual, fazer com que o espermatozoide entre nele e ele desenvolva um novo embrião, um novo ser. Quando não ocorre essa fecundação, aí ele vai ser desintegrado, o ovócito vai ser desintegrado e liberado na menstruação. Então vamos ver como é que acontece, pessoal. O ciclo menstrual ele é regulado pela interação entre hormônios como LH e FSH, que são produzidos lá pela hipófise. Lembra na aula passada? Então o hormônio LH é o hormônio luteizante. E o hormônio FSH é o hormônio folículo estimulante. Então, eles vão estar ali estimulando para que o ovócito saia do ovário. Para quando ele sair, se houver a relação, ter um futuro bebezinho. Se não houver, vai ter a menstruação. E também nós vamos ter os estrógenos e progesterona, que são produzidos pelos ovários. Então, lembra dos ovários, que são glândulas também? Esses ovários, o direito e o esquerdo, vão estar produzindo hormônios também ali para sinalizar, junto com a hipófise, a glândula da cabeça lá no cérebro, para estar dizendo, essa é a parte do ciclo, essa é a parte, não houve fecundação, vai a menstruação, não, agora libera o ovócito. São os hormônios que ficam ali dizendo, controlando. Por isso que as mulheres têm essa variação de comportamento durante o mês. Tem hora que tá mais alegre, depois fica triste. São os hormônios, gente. Vocês sabem que os hormônios influenciam muito, até porque todos nós passamos pela adolescência, né? Então a gente sabe que é um momento crítico por causa justamente dos hormônios. E aí, o que é que acontece? Esses hormônios vão determinar uma série de alterações no sistema genital e também mudanças transitórias de comportamento, como eu falei para vocês. Na época antecedente à menstruação, a mulher pode apresentar a tensão pré-menstrual, também conhecida como TPM, poderá ter alteração de humor e indisposição, podendo variar de mulher para mulher. Tem mulher que fica mais indisposta, tem mulher que fica super disposta, isso vai depender de cada mulher. A duração do ciclo é, em geral, 28 dias. Então, no útero, no primeiro dia do ciclo, sua parede, chamada endométrio, está espessa e muito vascularizada. Então, como eu falei para vocês, o endométrio vai estar se formando, vai estar super formado ali, né? Como se tivesse formado um ninho para receber aquele embrião, tudo bonitinho, né? Não havendo a fecundação, ela começa a descascar, ela vai descascar, né? Como se descascasse mesmo aquela parede ali e descesse, vai descer. Não teve fecundação, então libera aquele endométrio para produzir um outro novo no próximo ciclo para um futuro embrião. Então, o tempo todo o nosso organismo está ali produzindo isso, tá? Fazendo esse ciclo, sempre renovando, né? E aí, dando origem, quando ele descasca, ali o endométrio ele vai descer, ele vai dar origem à menstruação, que vai durar ali de 3 a 5 dias. Mas isso varia também de mulher para mulher, né? Tem mulheres que são 3 dias, outras 5, outra 8 dias. Mas se ficar muito constante, 15 dias, 20 dias, é um problema, tá, gente? Aí tem que procurar o médico, ir lá, ver qual é o problema, fazer exames. Depois, essa parede recupera, estimulada pelo aumento da produção de hormônios como o estrógeno, que ocorre ali no 6º ao 14º dia do ciclo. Em seguida, a concentração de hormônio cai e há um aumento de produção de progesterona, que contribui para o crescimento e manutenção do endométrio. Por volta de 28 dias, o nível de progesterona cai e aí provoca a menstruação. Então, são os hormônios, como eu falei para você. Não precisa a gente focar em cada um hormônio, o que é que acontece. Só entender que progesterona, estrógeno, juntamente com o LH, o hormônio LH e o FSH, vão estar ali fazendo esse ciclo menstrual acontecer. Em cada ovário há vários folículos. Então aí, a imagenzinha está representando um ovário e dentro do ovário tem como se fossem várias bolinhas, né, que são chamadas de folículos. Esses folículos é que vão formar o ovócito, que é como se fosse um ovinho bem pequenininho, né?
E esse ovócito, ele, cada mês, vai ser liberado por um ovário. O ovário direito no mês libera um ovócito. O ovário esquerdo vai no outro mês liberar o ovócito. Pode ter uma super ovulação. Aí a mulher, tem algumas mulheres, né, que ovulam às vezes os 2 ovários ao mesmo tempo. Aí que sai um ovinho ali de cada uma. Ou o mesmo ovário, em vez de liberar só um, libera 2 ou mais. E aí por isso que a gente tem gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, né? A gente vê esses casos. Com o aumento dos hormônios, né, a estimulação do progesterona, e vai estar produzindo ali a ovulação, que é quando libera esse ovócito. E aí, né, o hormônio vai liberar ali, ó, tá vendo a etapa no ovário? Começa só uma bolinha, essa bolinha vai se desenvolvendo, e aí ela libera o ovócito 2. E esse ovócito vai passar pela tuba uterina e vai na tuba uterina até o útero. Se não houver fecundação, é quando vai haver a menstruação. Se houver fecundação, aí vai ser a gravidez, né, gente? Então, só pra gente se situar, né, temos aí um mês, né, uma tabelinha com um mês, né, 30 dias. E aí vamos dizer que, né, a pessoa menstruou no dia 3. Então, é o primeiro dia, ó, que está circulado em vermelho. É o primeiro dia da menstruação. Então, vai ser no 14º dia desse dia, a partir do primeiro dia da menstruação, você conta 14 dias. É quando essa pessoa vai estar ovulando, ou seja, o ovócito vai ser liberado. E aí que a gente chama que é o período fértil. Então, conta do primeiro dia da tua menstruação, 14 dias. No 14º dia é que é mais provável o ovócito estar ali sendo liberado. Porém, gente, a gente dá uma margem de erro. Aí, ó, ele deu 4 dias antes e 4 dias depois, que pode sim a mulher ovular antes ou ovular depois, dependendo aí da rotina, da alimentação, do estresse. Tem mulheres que ficam mais estressadas e aí ovula mais rápido, outras por causa do estresse demora, por causa que é hormônio, né, pessoal? Então, o hormônio vai estar ali também influenciando nisso. Então, ó, do dia 12 ao dia 20 é o período da semana ali, né, aproximadamente do período fértil, então tem que ter cuidado. Tem gente que se baseia, por isso é um método também anticoncepcional, que algumas pessoas se baseiam, é a tabelinha, porém ela não é muito segura, tá? Justamente por ter essa margem de erro muito grande, né? Então, o quadradinho em azul é o período fértil e o quadradinho em laranja, dia 16, é provavelmente o dia da ovulação. Mas esse não é o método mais indicado. A gente tem outros métodos contraceptivos e a gente vai conhecer alguns deles hoje, que são aí, ó, métodos de barreira. A camisinha masculina e a camisinha feminina. São métodos que podem ser removidos e que evitam também a entrada ali do esperma no útero. Não só isso, também evita doenças, né, as infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, ou doenças sexualmente transmissíveis. Então, a gente tem esse método de barreira que impede com que o esperma atinja o útero, né? E também impede também de estar provocando alguma doença. Então, a gente tem a camisinha feminina, que é a mais conhecida, também é uma das mais utilizadas, e a feminina, que é mais desconhecida, mas tem também, tá? E alguns métodos de barreira também que a gente conhece é o DIU de cobre, né, que até a gente tem no sistema SUS de saúde, né, o Sistema Único de Saúde. O espermicida, que é uma substância que a mulher ali vai utilizar em associação com outro método de barreira, como o diafragma ou até a camisinha. Bota esse líquido, essa substância que vai ajudar a matar os espermatozoides para não atingir o útero, né? E tem o diafragma, que é um conezinho, como se fosse a camisinha, só que pequenininha, e a mulher coloca lá no colo do útero e protege ali também, forma uma barreira para o espermatozoide não atingir o útero. Porém, esses métodos aí, né, vocês podem perceber, eles não impedem doenças, tá? E temos os métodos hormonais, que eles servem para controlar ou interromper a ovulação, evitando a gravidez, mas não previne contra doenças sexualmente transmissíveis. Então, a gente vai ter o DIU hormonal, né, que é conhecido aí, muito conhecido. Esse DIU, ele vai ter nele, ó, nessa parte aí de baixo, vários hormônios que vão ser liberados aos poucos. Esses hormônios, juntamente com a pílula e com a injeção, esses hormônios vão impedir
que a mulher ovule. Então, ela não vai ter o período fértil, ela não vai ovular. Enquanto ela estiver tomando esses hormônios, não vai haver ovulação. É como se enganasse o corpo e dissesse, não, o corpo está grávido. Ela está grávida, ela não vai menstruar, ela não vai liberar ovócito, ela não vai liberar mais nada. Então, esses hormônios ficam ali impedindo a ovulação, mas também tem uns efeitos colaterais aí que são um pouco chatos, né? Quem já tomou, conhece, sabe como é. Então, perguntas mais frequentes que fazem sobre esses métodos, né? O que são pílulas contraceptivas de emergência, conhecida como a pílula do dia seguinte? Muita gente não se protege ou se protege errado, não toma, não usa camisinha e acaba recorrendo à pílula do dia seguinte. Já ouviram falar? Essa pílula do dia seguinte é uma contracepção de emergência, baseia-se no uso de pílulas anticoncepcionais hormonais e na formação habitualmente comercializada. É uma formulação habitualmente... Então, assim, a pílula do dia seguinte, gente, é só uma ou duas, né? Quando a gente toma de emergência. Então, algum método deu errado, a camisinha rompeu, deu errado. Aí você vai lá na farmácia, não, me dê uma pílula do dia seguinte. Essa pílula, ela é como se fosse metade da tabela, ó, dessa tabela aqui de pílulas do meio. É como se você estivesse tomando uma bomba, né? Porque você toma metade de uma cartela. E aí, essa pílula do dia seguinte, ela tem que ser tomada em até 72 horas. Quanto mais demora, mais vai perdendo a eficiência dela, certo? Então, ela não vai abortar. Ela vai simplesmente liberar hormônio para parar de ovular. Mas se a mulher já tiver ovulado, ela não vai tirar o óvulo de lá. Ela não vai mandar liberar. Então, muitas vezes a pessoa usa um método contraceptivo, né, a camisinha, ela rompe, mas aí já houve a fecundação e a mulher toma a pílula do dia seguinte, não vai resolver, né, porque ela não vai abortar o bebê, o embrião, certo? Ela vai só impedir a ovulação. Então, por isso que tem que ter cuidado, a gente tem que estar usando métodos, né, anticoncepcionais ao longo do mês para se tornar mais eficiente. E se você usa essa pílula muitas vezes, ela vai perdendo eficiência, tá, gente? Então, tomem cuidado com a pílula do dia seguinte. Aí o pessoal pergunta se são seguros, todos os métodos são seguros. Não, todos têm uma margem de erro, tá? Sempre tem uma margem de erro, sempre é 99,9%, mas esse 0,01% pode acontecer a gravidez. E sobre a pílula engorda, o pessoal fica com medo de tomar pílula se engorda ou não. Aí vai a questão muito do estilo de vida, da alimentação, certo? Se a pessoa já tem uma vida mais regrada, ela não vai ter essas elevações aí de peso. Mas se tiver doença ou outras doenças já pré-existentes, aí pode sim realmente provocar. Então, gente, ó, o desafio vocês deverão pesquisar sobre outros métodos contraceptivos e mandar no nosso canal o @cepa. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima aula.